Olá, criptomaníacos! Hoje eu estou brindando com um copo vazio, olha só. E por que eu estou brindando com um copo vazio? Porque me deram várias opções de cerveja sem álcool. Olha aqui, ó, 0,0. Olha outra opção aqui maravilhosa. Cerveja sem álcool, 0,0. E cerveja tem álcool. Se é para tomar cerveja sem álcool, eu prefiro não tomar. Assim como usar criptomoedas sem criptografia, sem privacidade. Não faz sentido, então eu me recuso a usar. Isso tem relação com o vídeo de hoje, onde falaremos sobre a Ethereum, o Vitalik Buterin saindo na capa da Time, a revista mais famosa mundialmente como príncipe das criptomoedas, e também a Binance entrando no Brasil e informando todos os seus dados para o governo brasileiro. Que maravilha, não é mesmo? Tudo isso logo após a vinheta. Antes da gente falar sobre regulação que transforma toda cerveja em cerveja sem álcool ou toda criptomoeda sem criptografia, vamos falar sobre algo interessante que aconteceu agora, que foi a Criptomaníacos na TV aberta. Olha só, é até estranho você ouvir a jornalista falando a palavra criptomaníacos, mas aconteceu e foi na CNN. Vou colocar um trechinho para vocês, quem quiser ver mais, tá lá no Twitter da Criptomaníacos, o link tá aqui embaixo na descrição. Olha só o que a jornalista falou sobre a gente, hein, pessoal? Vamos botar aqui mais volume, né? Play. Então aqui a gente tem nesse quadro um aumento de 9 vezes da quantidade de bitcoins que eram movimentadas antes da guerra, lá no dia 20 de fevereiro, e aqui no dia 7 de março, que foi o auge da tensão no mercado. Olha como que aumentou mais de 9 vezes, passou de 55 bitcoins para para 515, né, mais de 500 bitcoins a movimentação aí durante esse período. Quem me ajudou aqui com esse levantamento foi o Felipe Mendes, da Criptomaníacos, que fez esse cálculo aqui, que é complexo sempre que envolve criptomoeda e Bitcoin. A gente tem também uma segunda tela para a gente explicar como que funciona as criptomoedas. Tá aí, pessoal, foi uma matéria de cerca de 5 minutos, usando ali os dados que a Criptomaníacos passou para a CNN, ou seja, as fontes estão mudando. Antigamente iam falar, não, a fonte para essa matéria foi lá o professor da USP, né? O professor da Unicamp. Agora não, a Criptomaníacos está fornecendo dados para a mídia tradicional, obviamente mantendo a nossa linha. Nós não vamos passar a informação que eles querem ouvir, e sim a informação que a gente acredita. Foi essa a nossa intenção ao passar informação para a mídia tradicional. Pouco a pouco, todos se aproximam mais das tecnologias libertárias. Até vocês viram aí o Jorge Pontual na Globo News defendendo o Telegram, né? Poxa, uma coisa que vocês não esperariam. A Globo falando que sim, deve existir liberdade de expressão irrestrita. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre cerveja sem álcool, criptomoedas sem criptografia. A gente viu essa capa da Time com quem? Com ele, Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum e conhecido aqui pela Time como príncipe das criptomoedas. Foi nomeado pela Time o príncipe das criptomoedas. Isso aqui, pessoal, é o que o Estado e a mídia fazem para criar um ídolo, para reforçar uma marca, fazer uma centralização de poder, ou seja, dar total relevância para uma figura. As pessoas, o mercado tende a seguir isso, e na hora que essa pessoa fica com muito poder, o Estado pressiona essa pessoa, pressiona essa figura para que se volte contra os seus clientes. Então foi muito mais fácil de controlar as pessoas. Para o governo e para a mídia é muito mais interessante que a Ethereum seja a moeda dominante do que o Bitcoin. O Bitcoin não tem a cara de alguém aqui, ó. Não existe o Satoshi Nakamoto para ter uma foto aqui na Time e também para ser pressionado pela mídia ou pelo governo. Não existe como fazer isso, ao contrário da Ethereum. Então é muito interessante para eles colocar aqui uma figura que comece a falar tudo na direção do que eles querem, e lá na frente vocês podem ter certeza que a gente vai sofrer com isso. Na matéria, o Vitalik já dá indícios do que virá pela frente, né? Então, na entrevista à Time, Vitalik Buterin revela suas preocupações quanto ao futuro, falando aqui
do impacto ambiental da mineração, ou seja, está dando um toque ali no Bitcoin, né? Falando que o Bitcoin é poluente, como a gente escuta, por exemplo, na mídia tradicional, e os governos reclamando, uma coisa que é falsa, claramente falsa. O Bitcoin ajuda, na verdade, na questão ambiental, ele busca energia em locais onde essa energia está sendo desperdiçada, jogada fora, e auxilia também na migração de uma energia suja para uma energia limpa. Mas, claro, ele, para agradar a mídia e aos políticos, veio falar também sobre questões ambientais da mineração. E continua a matéria aqui cheio de blá blá blá, que agrada muita gente, né? Agrada a mídia, e ele espera que a Ethereum se torne a plataforma para todos os tipos de experimentação sociopolítica, planejamento urbano, renda básica universal e projetos de obras públicas. Nada disso tem relação com o caminho que as criptomoedas buscam, que é justamente acabar com qualquer controle, qualquer agressão sobre indivíduos inocentes. Renda básica universal significa que algumas pessoas terão que ser roubadas para que outras tenham a tal renda básica universal. Isso é completamente contrário à ideia das criptomoedas, onde ninguém consegue acessar o seu dinheiro, seja lá pelo motivo que for, para tirar parte dele e fazer qualquer coisa. Ah, vou dar renda para os outros, vou comprar cadeira de rodas, ou vou gastar tudo com Ferrari, não importa. Ninguém consegue tomar o que é seu. Então, que ideia é essa, Vitalik, de renda básica universal, planejamento urbano? Não tem que ter planejamento urbano nenhum. Que ideia é essa socialista que saiu da boca do Vitalik? E ele ainda fez a afirmação de, se não exercitarmos nossa voz, as únicas coisas que são construídas são as que são imediatamente lucrativas. E essas coisas estão muitas vezes longe do que é realmente o melhor para o mundo. Que absurdo é esse? A gente está vendo, por exemplo, a Uber com prejuízo desde que foi lançada, foi criada, porque está visando um lucro não agora, não imediatamente, e sim lá na frente. Então é uma mentira dele. Vocês usam Google, vocês estão assistindo YouTube, não estão pagando nada por isso e têm acesso a isso. Mesma coisa para quem usa Spotify. Existem milhares de exemplos de serviços freemium, um modelo onde a maior parte das pessoas utiliza gratuitamente e somente uma pequena parcela pagam ali por um serviço adicional, o premium. O próprio YouTube é um exemplo disso, Google, Facebook, ou seja, o que ele está falando aqui não tem nenhuma ligação com a realidade de hoje e muito menos com a realidade do futuro das criptomoedas. Nós não queremos que ele tenha a voz para decidir o que fazer com o nosso dinheiro, como as coisas devem ser construídas. Isso não deve ser uma opção do Vitalik Buterin, deve ser livremente decidido pelo mercado. Como eu falei para vocês, essa ideia de colocar um rostinho aqui, criar um ídolo, vai justamente no ideal estatal e o ideal da mídia de ter alguém para atacar e para controlar, o que está acontecendo cada vez mais forte. E é por isso, justamente, que o Bitcoin é diferente de todo o resto e precisa vencer. É a nossa única chance de sair dessa loucura que a gente está vivendo. E como eu falei sobre ídolos, sobre ter alguém para atacar, vocês viram essa foto aqui recentemente, né, do Dória dando as mãos aqui para o CEO da Binance, o Zhao, que é a maior corretora do mundo. Então ele se reuniu aqui com o CEO da Binance. E para quê? Afinal, a Binance não tem sede em nenhum lugar do mundo. Ela é uma corretora internacional, está aí no ambiente virtual e sempre funcionou muito bem assim. Então qual é o interesse do CEO da Binance estar aqui junto de políticos? E aí saiu essa matéria aqui para explicar, né, o que vai mudar com a entrada oficial da Binance no Brasil. Eu separei para vocês as partes mais importantes. Atualmente não se sabe qual é a sede física e domicílio fiscal da empresa. Isso é ótimo, porque é exatamente o que evita que o Estado consiga atacar a Binance. Na hora que ela não tem uma sede em nenhum país, como é que o político vai lá e ameaça? Não, aquela empresa não está no Brasil, então você tem a tranquilidade de ter seus ativos ali dentro sem que eles possam ser confiscados ou atacados por um parasita. Mas, como a gente viu, a Binance acaba de entrar no Brasil e, como empresa nacional, a Binance já sai com a obrigação de fazer ali o reporte das operações em criptoativos
a Receita Federal. Então tá aí o objetivo conquistado, né? Aproximaram, tem uma figura, tem o rosto ali do Zal, ele vem para o Brasil, o governo provavelmente ofereceu um bando de mordomias para ele, dinheiro, seja lá o que for, e ele entra no Brasil e agora pega todas as suas informações que estão ali dentro e entregam de mão beijada para o bandido. Portanto, vamos às perguntas e respostas que vocês estão doidos para saber. A Binance está reportando a IN 1888, a Instrução Normativa 1888, a partir da constituição da empresa no Brasil? Sim. Pode haver reporte retroativo, ou seja, das transações que você fez no passado? Não. Isso é muito importante. Então, vocês que usaram a Binance lá para trás, não tem problema, essas informações continuarão ali privadas, anônimas, e você não vai ter problema com a justiça. Mas se você continuar usando a Binance a partir de agora, sim, tudo isso será reportado para a máfia. Se eu já opero na Binance hoje como estrangeira, o que acontece com o meu saldo atual e as transações futuras? Serão reportados? Sim, seu saldo será reportado como qualquer exchange nacional referente à posição em 31 de dezembro do ano do registro. Ou seja, a Binance, a partir de agora, não tem nenhuma vantagem com relação às exchanges brasileiras, que entregam tudo o que você possui para o governo. E aí o governo faz o que bem entender com essas informações. Te prende, rouba teu dinheiro, cobra imposto, eu não sei o que o governo vai fazer. Mas, enfim, vai estar na mão desse pessoal. A Binance fica restrita a poder ofertar aos brasileiros somente operações permitidas no Brasil? Sim! Ou seja, futuros, vários serviços que os brasileiros adoram e utilizavam na Binance, agora não pode mais. Você é somente um gado, um brasileiro sem instrução, não está preparado para fazer esse investimento aí de investidores qualificados pelo governo federal. Para piorar um pouco a matéria, a especialista convidada pelo portal do Bitcoin viu lados positivos nisso. Qual é o lado positivo? Como a Binance já irá prestar essa informação à Receita, ou seja, já vai enviar suas informações para a Receita, o cliente que estaria obrigado a prestá-la nos meses em que sua movimentação excedesse 30 mil reais fica dispensado. Olha que vantagem sensacional. Você tinha um trabalho, gente, de pegar as suas informações e dar para o bandido, ou não fazer isso, né? Ou simplesmente não entregar. Agora você não precisa mais se preocupar, porque a própria corretora, sem o seu consentimento, ela pega os seus dados lá e manda para o governo. Pô, é uma vantagem. Eu não sei nem o que falar, gente. Isso é uma vantagem que... E a especialista continua aqui. O cumprimento dos requisitos legais vai prover mais segurança para os investidores. Claro, porque antes você não tinha essa segurança de ser roubado. Você podia, por exemplo, não informar nada e aí não tiravam o teu dinheiro de você. Agora você está seguro, porque você tem certeza absoluta que vão te roubar. Isso passa uma sensação de segurança. Eu me sinto bem. Por exemplo, sabendo que eu serei roubado, eu não tenho mais aquela dúvida, vou ou não vou ser roubado? Eu sei que eu vou ser roubado. Então, passa aquela tranquilidade, aquela sensação de segurança, e eu concordo aqui com a especialista. E também, olha a outra vantagem aqui, pessoal, condições de equidade com outras empresas do setor, tornando o ambiente concorrencial mais justo. Vocês não conseguem pensar nisso? Olha só, as outras empresas estavam pagando muito imposto, estavam tendo que entregar as informações e a Binance não precisava. A Binance conseguiu oferecer para você um serviço mais barato, sem tanta burocracia, sem entregar seus dados para o governo. E aí, claro, é uma concorrência desleal, né? Mas por que a especialista não pensou no contrário? Das outras empresas ficarem como a Binance sem precisar de toda essa burocracia? Por que ela quer piorar a que estava fazendo as coisas direito? É a mesma questão lá, vocês lembram como quando o Uber entrou no Brasil? Tinha uns táxis cheios de regulamentação, cheio de imposto, e chegou o Uber sem problema nenhum, funcionando muito melhor, qualidade de serviço, você tinha água, balinha, pagava menos. O que os taxistas fizeram? Eles lutaram para baixar as taxas deles e a burocracia deles? Não! Eles lutaram para ferrar o Uber, para tornar o Uber tão ruim quanto os táxis. E aí agora não tem mais água, não tem mais balinha, o serviço piorou, os carros pioraram. Claro, porque é assim que se resolve problemas nesse mundo estatal, né, especialista? Você piora o serviço dos outros. Agora a Binance vai se tornar tão ruim quanto as corretoras brasileiras. Vai se tornar cara, taxas mais altas, mais difícil de uma pessoa pobre conseguir entrar.
parte do dinheiro que você tem será confiscado pelo Estado, ou seja, várias vantagens que tornam a concorrência aí muito leal, segundo a nossa especialista. E eles continuam aqui. A Binance terá que cumprir não só as regras tributárias previstas na legislação brasileira, envolvendo recolhimento de tributos, cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, mas também as demais regras que já são aplicáveis a todas as demais empresas do setor, inclusive as de natureza trabalhista, civil, regulatória, consumerista, LGPD, etc. Tudo isso que eu falei aqui, cada coisinha dessa se chama custo. Tá? Então aquelas taxas baixas que vocês pagavam na Binance para fazer transação, muito melhores do que o restante das empresas, você não tem mais. Agora você que não tem dinheiro, fazer o quê? Não utilize mais criptomoedas. E claro, como eu falei no início do vídeo, vira uma cerveja sem álcool. Por quê? Porque você está usando uma criptomoeda sem privacidade. Todas as criptomoedas que você tiver dentro de uma corretora como a Binance não servem para nada, porque não tem a parte de criptografia, ou seja, não tem privacidade, não tem anonimato. As suas informações são passadas para o governo, então não serve de nada. Utilize real, utilize dólar, que é melhor para você. Não serve criptomoeda sem a parte cripto, vira somente moeda. É por isso que a minha recomendação para vocês é: saiam disso o quanto antes. Você que tem conta nisso, saia e vá para uma corretora que não tenha sede no Brasil. Querem uma? Querem uma indicação? Usem a Bitfinex, que é patrocinadora do canal e que não tem sede no Brasil, vejam vocês. E agora está com o site em português, estão traduzindo ainda a plataforma como um todo, mas é a corretora que eu uso desde 2017, quando eu entrei no mercado, e vocês têm formas ali dentro de terem muito mais privacidade do que numa corretora com sede no Brasil. Então, atenção, migrem para um local seguro, um local que respeite a sua privacidade. Mas óbvio que o mercado vai gostar desse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, você chega aqui e vê o cara da Ethereum aqui, né, falando sobre coisas positivas, sobre a Ethereum não ser poluente, não teremos mineração e sei lá o quê. O mercado gosta disso. Empresas, inicialmente, o primeiro passo, vão comprar Ethereum, vão tirar Ethereum das exchanges, porque ganharam mais confiança com relação ao ativo, vão colocar em carteira fria. Isso é positivo, isso tende a elevar o preço do Ethereum. Então não confundam fundamentos com preço, porque, na minha visão, a Ethereum deve sim valorizar no curto e médio prazo, como a gente está vendo nessa matéria aqui. Saldo de Ethereum em exchanges de criptomoedas cai para níveis mais baixos desde 2018. Quase 1,6 bilhão de dólares em Ethereum deixaram as exchanges de criptomoedas no acumulado do ano, antes da potencial fusão total de seu protocolo para o Proof of Stake no verão. É a Ethereum migrando da mineração, do Proof of Work, para o Proof of Stake. Só que eles não comentam nada, obviamente, sobre isso ser muito menos seguro para você. É isso que o Estado quer. Ele não quer um sistema seguro como o do Bitcoin. A mineração depende de energia é escassa, o Estado não consegue inflar isso infinitamente, como ele pode fazer com o dinheiro e ter uma maior participação na rede da Ethereum. E com essa aproximação da Ethereum 2.0, mais e mais pessoas estão fazendo staking dentro da plataforma. Então, os últimos 30 dias mostraram os detentores de Ethereum adicionando mais de 1 milhão de Ethereums ao contrato Ethereum 2.0. E à medida que o protocolo se prepara para mudar completamente para a prova de participação no verão, a probabilidade de mais tokens Ethereum sair do fornecimento ativo aumentou. Isso faz uma tendência do preço da Ethereum continuar subindo. Subiu 17% na semana, atingindo praticamente 3 mil dólares. Como eu falei para vocês, preço não tem ligação com fundamento, pelo menos em curto prazo, né? Então, eu vejo a Ethereum tendo uma tendência de valorização, o mercado gosta dessa mudança, mas não faz sentido no longo prazo. Longo prazo é Bitcoin. E eu falo isso porque o que vai acontecer no longo prazo, tanto com a Binance, que está se tornando aí a central estatal para criptomoedas, né? O Brasil está gostando disso, está trazendo a Binance para cá, reforçando a imagem dela, fazendo uma centralização de poder ali dentro com um objetivo. O mundo está fazendo isso com a Ethereum, uma centralização de poder, tentando tornar a Ethereum mais forte, também com o mesmo objetivo, que é esse aqui.
Telegram cumpre decisões e Moraes revoga a ordem de bloqueio do aplicativo em todo o país. O Telegram era conhecido como aplicativo livre, ou seja, aquelas decisões absurdas de bloquear o WhatsApp não aconteciam no Telegram porque o Telegram não seguia ordens de parasitas aí de qualquer país. Então o cara falava, tem que fechar o Telegram. O cara falava, deixa pra lá. E é por isso que a gente gostava do Telegram, mas o Telegram é centralizado e ele acabou baixando a cabeça aqui. Ele aceitou essas ordens do Alexandre de Moraes e pronto, a partir desse momento não faz mais sentido você usar esse aplicativo, porque também é uma cerveja sem álcool, ou seja, um aplicativo de troca de mensagens onde você não pode falar o que pensa. Você tem que falar o que o Alexandre de Moraes permite. Perdeu o sentido. Você precisa migrar para outras opções, como por exemplo a Status, que também é patrocinador do canal e é totalmente descentralizada. Querem mais um exemplo? Facebook, né? Todo mundo migra para o Facebook, todo mundo utiliza os aplicativos do Facebook. Na hora que está todo mundo dependendo disso, a Rússia classifica a Meta, que é a empresa do Facebook, como organização extremista. Então você está vendo o Telegram sendo banido, Facebook sendo banido, cada país decide criar uma regra absurda para banir a livre comunicação, e aí o que você vai fazer? E quando eles fizerem isso com a Binance também, as suas moedas estão ali dentro, vão ser confiscadas, ou você não pode mais fazer movimentação de determinado serviço dentro da Binance. E quando fizerem isso com a Ethereum também, né? O Estado controlando ali o Vitalik Buterin, o que você vai fazer? É por isso que a gente precisa usar somente serviços descentralizados. Não dá mais para confiar na centralização de poder. Sempre que você centraliza poder em alguém, numa figura, num herói, vai vir cagada pela frente, como faz aqui o nosso presidente ucraniano, que virou o grande herói agora dos últimos meses, né? O cara que está lá combatendo. Presidente da Ucrânia bane 11 partidos de oposição e controla notícias sobre a guerra. Qual é a diferença dele para o Alexandre de Moraes? Nenhuma, né? O cara decidiu que agora ele vai controlar as notícias que são verdadeiras ou falsas. A mesma coisa está acontecendo no mundo todo. A Rússia fez isso com o Facebook, Alexandre de Moraes fez isso com o Telegram, e agora o Zelensky aqui faz a mesma coisa. O presidente da Ucrânia decretou a suspensão de 11 partidos de oposição. Pronto. Se você não tem oposição, você não tem mais problema. Você pode falar que o cara, sei lá, o cara é russo, o cara não gosta de você, ele é malvadão, você acaba com a oposição, domina o país, e para melhorar um pouco, você controla as notícias e diz que é para segurança nacional. Não fica legal? Pronto. Não tem nenhuma diferença para Alexandre de Moraes. Quando você dá muito poder, transforma uma figura centralizada num herói, esse cara pode fazer o que quiser. Ele se torna um risco. E é isso que acontece em todos os exemplos que eu dei para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro os motivos do porquê o Bitcoin não é só diferente, como é fundamental, é essencial. Se o Bitcoin falhar, a gente precisa cada vez mais de uma descentralização total que atualmente só existe com o Bitcoin. Qualquer outra coisa, qualquer outro ativo que você tiver, você não tem propriedade privada, você não tem propriedade nenhuma. A única propriedade que existe hoje é o Bitcoin. O resto é cessão de direitos. Pode aparecer um careca juiz aí e falar que você não pode mais falar, ou que você não pode mais usar tal aplicativo, ou que você não pode mais usar uma corretora. E acabou para você. Você não tem propriedade. A propriedade que a gente tem atualmente se chama Bitcoin. Nós dependemos completamente dele. Ele se torna cada vez mais importante no mundo maluco, no mundo de cerveja sem álcool. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E também compartilhe com um bando de maluco que existe por aí nos seus grupos, principalmente no grupo de família. Tá cheio de maluco na família, né? Compartilhe aí com o pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.